Então, nós fechamos aqui nessa questão dessa perícope e vimos, então, que essa perícope ela tem um início, meio e fim. O início relacionado, então, com as revelações que o apóstolo Paulo teve, e, então, a questão do mensageiro de Satanás impedindo, então, que ele se ensoberbecesse. Então, isso nós vimos como sendo uma provisão de Deus para livrá-lo da soberba. O meio é exatamente aquela ideia do trabalhar de Deus com ele, mostrando que a graça bastava e que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza, e finaliza, então, com esse reconhecimento do apóstolo Paulo, e ele, então, vai entender que esse é o processo e é o trabalhar de Deus, e ele, em obediência, continua servindo ao Senhor, convivendo com o espinho na carne, glorificando a Deus, sabendo que o poder de Deus estava se aperfeiçoando na fraqueza dele. Então, isso trouxe contentamento para o apóstolo Paulo. E aí, então, vem exatamente essa questão, o que Deus quer dizer com essa perícope. Então, aí vem o fechamento, e nós podemos, então, tirar uma mensagem pessoal para nós, ou também fazer uma aplicação para os nossos ouvintes. E assim nós teríamos, por exemplo, aqui um esboço rápido de um breve sermão a respeito dessa perícope, né? A respeito da graça de Deus operando em situações adversas. Muito bem. Então vamos lá, critérios para delimitação da perícope. Então tem dois critérios aí, pessoal, que na verdade nós vamos utilizar somente o primeiro, tá? Porque o segundo critério é um critério para quem vai se especializar no assunto, que não é a nossa ideia aqui. Então, os critérios externos, né, que são as marcas editoriais que vocês já estão começando a entender, que são marcas editoriais, são títulos e subtítulos inseridos pelos editores. Então, vocês viram que esses títulos, eles foram inseridos pelos editores. Então, eu tenho aqui a minha Bíblia, eu abro a minha Bíblia, eu tenho, então, antes de cada capítulo, um título, e no meio, dentro dos capítulos, eu tenho outros títulos, que são, na verdade, as divisões das perícopes que os próprios editores fizeram. Tá? Então, isso se chama delimitação da perícope. Então, a perícope está sendo delimitada. Nós vamos mostrar isso mais especificamente também. E os critérios internos, que são critérios literários, nós vamos ter uma ideia apenas, porque os critérios literários, eles exigem mais, então, de um exegeta mesmo, de alguém que vai fazer exegese e vai estudar mais a fundo a respeito dos textos. E não é a nossa intenção, volto a dizer, a nossa intenção é que nós possamos usar aquilo que as nossas Bíblias já nos fornecem, porém a gente poder usar com o máximo de potencial possível, tá? Não se deixando influenciar com tudo aquilo que os editores colocaram, mas podendo tirar ajuda daquilo que nós temos em termos de títulos e subtítulos que foram inseridos pelos editores. Então, vamos dar uma olhadinha aí nos critérios externos, primeiramente, né? E depois, então, para os critérios internos. Então, os critérios externos. Então, vejam aí, por exemplo, o que nós estamos chamando de marcas editoriais. Isso nós já falamos um pouquinho na primeira aula, tá? Mas eu vou abrir em Romanos capítulo 5, vou pegar então aqui a minha Bíblia eletrônica e depois a gente volta para essa tela. Agora vamos para Romanos, então, capítulo 5, e nós vamos ver exatamente isso que nós estamos falando. Romanos capítulo 5. Tá? Então, nós temos aqui, do versículo 1 ao versículo 11, tá? Deixa eu ver se bate aqui. Romanos capítulo 5, do 1 ao 11, nós temos uma perícope que já tem, então, uma indicação aí dos editores. Tá? Então, do 1 ao 11, né? Na verdade, veja só, o ideal seria a divisão ter sido feita
do versículo 1 ao versículo 5, tá? Mas aqui nesta biblioteca digital, nessa minha biblioteca digital, os editores já dividiram do versículo 1 ao versículo 11, tá? Então, o que deveria ter sido feito aqui, ó, do versículo 1 ao versículo 5, ao versículo 5 aqui. Um minutinho. Então, aqui nós teríamos uma perícope, tá? Nós teríamos aqui uma perícope, tá bom? Aí do versículo 6 ao versículo 11, nós teríamos outra perícope. Outra perícope, tá? Então, nós teríamos aí duas perícopes aqui no capítulo 5, de 1 a 11, nós já teríamos duas perícopes, tá? Agora, o que nós vamos mostrar para vocês é o que está aí do versículo 12 em diante. Do versículo 12, deixa eu ver aqui, ao versículo 21. Isso. Então, do versículo 12 ao versículo 14, nós temos uma perícope. Do versículo 12 ao 14, nós temos uma perícope. Tá? Então, vamos pegar aqui esta perícope do 12 ao 14. Voltando lá, então, aqui, ó, do 12 ao 14, olha aí. Então, o que eu tenho? Eu tenho o título, aqui, Adão e Cristo, é o título que os editores colocam. Se você olhar aí na sua Bíblia, né, você vai ter também, se for a Almeida Revista Atualizada, o título que vai aparecer aí é Adão e Cristo. Muito bem. Voltando lá para o nosso slide. Então, nós temos a perícope 1, aqui, ó, onde aparece P1, né, a perícope 1, que vai do 12 ao 14. O que eu fiz aqui? Na verdade, eu não coloquei todo o texto por questão de espaço, né? Mas aqui eu tenho essa perícope, iniciando na palavra portanto. O P aqui eu coloquei em negrito, olha só, dizendo que aqui no versículo 12 está iniciando uma perícope. Tá? Então, isso os editores já estão fazendo para nós. Então, isso são marcas editoriais, são critérios externos. Então, o que eu preciso? O que nós precisamos aprender? A usar esses critérios externos. Tá? Então, quando nós estamos lendo a nossa Bíblia, nós temos que enxergar nela essas subdivisões. Tá? Então, eu tenho já a minha perícope, iniciando com a palavra portanto, aí desenvolve-se toda a perícope com os versículos até o versículo 14. Tá? Então, nós temos a primeira perícope. A segunda perícope começa, então, portanto, logo em seguida. Então, porque um capítulo, na verdade, é um conjunto de perícope, que você tem a perícope 1, depois tem a perícope 2, a perícope 3, ou o capítulo todo é apenas uma perícope, ok? Mas aqui, nesse caso, voltando lá para a nossa biblioteca, a partir do versículo 15 agora, até o versículo 21, nós temos aqui outra perícope, tá? Nós temos outra perícope aqui estabelecida, tá? Então, aqui, todavia, olha só, então, geralmente, as Bíblias hoje já vêm com essas marcas editoriais, que é a primeira palavra do início da perícope, iniciando com um negrito, né? A primeira letra da primeira palavra, tá? E aí, então, nós temos aqui a perícope 2, do versículo 15 ao 21. De novo, por que é importante tudo isso? Porque esta perícope, a perícope 1, tem o quê? Tem início, meio e fim.
Então, aí veja só, se você vai trazer um estudo, uma mensagem, você primeiro precisa fazer a leitura de todos os versículos da perícope. Então, se você escolheu a perícope do versículo 12 ao versículo 14, e você vai pregar sobre isso, então você abre a sua Bíblia e faz a leitura corrente do versículo 12 ao versículo 14. Tá? Essa é a forma correta para você trazer uma mensagem, se você for um pastor e quiser trazer um sermão. Por que, que isso é importante? Porque muitos pastores, às vezes, eles pegam um versículo isolado da perícope e tentam desenvolver um raciocínio em cima daquilo. E adivinha o que vai acontecer? Ele não vai conseguir montar uma estrutura, um roteiro, ele não vai conseguir montar um esboço do sermão dele. Por quê? Porque ele pegou um versículo isolado. Agora, quando você pega a perícope, então, toda perícope tem o que mesmo? Início, meio e fim. E você vai encontrar na perícope o quê? A ideia central do texto. Tá? Então, por exemplo, se um pastor vai pregar uma mensagem e vai abrir em Romanos capítulo 5, né? Ele fala, olha, meus irmãos, vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 13. E aí ele vai ler, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ele leu isso e começa a pregar em cima desse versículo, tá? Não que isso seja totalmente errado, mas se nós podemos fazer algo melhor, devemos fazer. Essa é a ideia que nós temos passado desde o início do nosso curso aqui. E como que nós podemos fazer algo melhor? Encontrando a perícope e lendo o texto da perícope. Então, aí sim, nós vamos ler Romanos capítulo 5, de 12 a 14. É lógico que nós não vamos falar de púlpito, vamos ler a perícope de 12 a 14. Porque a Assembleia, a congregação, ela não sabe o que é uma perícope. Podemos dizer, nós vamos ler o parágrafo, vamos ler a passagem que se encontra em Romanos capítulo 5, de 12 a 14. E fazemos a leitura do versículo 12, do 13 e do 14, e fechamos essa leitura. E em cima disso agora, porque nós já fizemos toda a estrutura, já fizemos o esboço, nós já sabemos o início, nós já sabemos o meio e nós já sabemos o fim. Nós já temos a ideia central. E, inclusive, a ideia central pode ser o tema da sua mensagem, da sua pregação. Tá? Então, para fazer um sermão temático, quando você divide isso em perícope, fica muito simples para você trazer uma mensagem dentro do texto, fazendo uma exegese correta. Lembram que a exegese, a ideia de exegese é tirar do texto exatamente aquilo que o texto quis dizer. Então, por exemplo, se nós fizermos uma exegese em cima da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dentro daqueles versículos que nós falamos, né? Do espinho na carne, do mensageiro de Satanás, da revelação, da graça de Deus, das fraquezas, da obediência de Paulo. Veja, nós vamos trabalhar aquilo dentro daquilo que o texto está fornecendo para nós. Nós não vamos colocar no texto aquilo que o texto não diz. Por exemplo, naquele caso, voltando apenas ao slide, nesse caso aqui, nós não podemos associar, não é correto, não é que nós não podemos, né? Tem que tomar muito cuidado aqui com os termos que nós usamos. Não devemos usar, por exemplo, uma pregação a respeito disso, fazendo uma analogia com relação às espinhos na carne que nós temos, que nós supomos que nós temos. Tá? Por exemplo, uma doença específica, porque nós não temos clareza de Deus
de que isso realmente tem a mesma ideia do que ele quis passar para Paulo. Então, para nós não errarmos, quando nós temos um texto, é pregar dentro daquilo que o texto está revelando, e não daquilo que nós achamos que o texto diz. Então, aqui dentro dessas marcas editoriais, elas nos ajudam, porém, nós temos que olhá-las com alguns filtros, tá? Para nós, então, não irmos direto dentro daquilo que o autor, que os editores nos fornecem e acharmos que aquilo realmente é o que Deus tem para mostrar a nós. Porque os editores, eles não foram inspirados por Deus, tá? A inspiração está nas Escrituras, os autores bíblicos foram movidos por Deus, tudo isso vocês já aprenderam, e o Espírito Santo nos ilumina a nossa mente para que nós tenhamos o entendimento correto das Escrituras. Então, vejam, a intenção dos editores é uma excelente intenção, nos ajuda muito a delimitar as perícopes, entretanto, nós temos que filtrar muita coisa, tá? Então, aqui, apenas para mostrar para vocês essa questão das marcas editoriais, mais uma vez. Aqui, novamente, o texto, né? Na primeira perícope, a primeira perícope aí está em Romanos 5, de 12 a 14, e a perícope de número 2, no 5, de 15 a 21, tá? Ok? Então, sempre olhando para a palavra, a primeira letra estando em negrito, está indicando o início de uma perícope, ok? Muito bem, caminhando um pouquinho mais, a perícope como ambiente de pesquisa. E essa é a ideia, então, que nós estamos tentando passar aqui para vocês. Então, nós estamos encontrando um campo de pesquisa. E esse campo de pesquisa vai ser a nossa perícope. Não vai ser qualquer outra coisa, mas apenas a perícope. Nós vamos encontrar a perícope como nosso campo de pesquisa. Então, o objetivo é encontrar a ideia central do texto. Então, encontrou a perícope, agora você vai pegar sua lupa, ok, de detetive e falar, não, eu preciso retirar a ideia central do texto. Quando você tira a ideia central do texto, o início e o fim, pronto, você já tem uma mensagem ali, tá? Aqui, por exemplo, nesse texto, nessa primeira perícope, né, Romanos 5, de 12 a 14, qual é a ideia central do texto? Tá? Se você olhar, então, para a sua Bíblia, se você tem um meio da revista atualizada, ele coloca Adão e Cristo. Tá? Mas Adão e Cristo não é a ideia central do texto. Então, é aquilo que eu falei, os editores vão dar uma olhada no texto, o texto está falando de Adão e de Jesus. Então, vamos colocar como título Adão e Cristo. Tá? Então, isso é uma marca externa ao texto original, essa é a ideia, porque não está no texto original, é externa ao texto original. Mas pode prejudicar, como vocês vão ver no final da aula, uma situação ali que é complicada. Então, quando nós analisamos o texto, qual é a ideia central? Aqui, nesse caso, a ideia central ela já está logo no início do texto. Olha só. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, tá? Aqui já está a ideia central do texto, o pecado original em Adão. Pronto. É exatamente isso que os versículos de 12 a 14 vai tratar, tá? Então, olha, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o versículo 12 deixa claro que a questão do pecado original. Então, aqui nós já temos uma clareza de que em Adão, todos os homens
estão na condição de pecadores. Então, a partir do momento da queda, ok? Ali em Gênesis capítulo 3, todos os descendentes de Adão estão na condição de seres humanos pecadores. E por causa disso, eles necessitam de um Salvador. Então, a ideia central aí dessa perícope é o pecado original em Adão. Versículo 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, aqui, ele vai desenvolver um pouquinho mais a respeito desse pecado original, e ele vai dizer que de Adão até o regime da lei, né? Olha, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Então, por que Paulo vai falar isso? Porque ele vai começar a mostrar, ele está falando a romanos e a gentios. Então, quando nós vamos estudar um livro, ou quando nós vamos estudar um capítulo, ou uma perícope dentro do capítulo, é bom nós nós temos respondido já as seguintes perguntas. Por exemplo, qual foi o público-alvo de Paulo ao escrever essa carta? Ele escreveu a carta aos Romanos. A igreja de Roma era composta por gentios e romanos, por gentios e judeus. Então, aqui ele vai mostrar para os gentios e para os judeus que tanto judeus como gentios eram pecaminosos, eram descendentes de Adão. E por serem descendentes de Adão, tanto gentios como judeus precisavam de um Salvador. Agora veja, para um judeu, olha como que funciona a mente do judeu e olha como o Espírito Santo conduziu Paulo. Um judeu, por exemplo, ele sempre entendeu como sendo um povo eleito. Agora, eles sempre entenderam que os gentios precisavam de um Salvador. Sempre. O problema era eles, judeus, sendo povo de Deus, entenderem que eles precisavam de um Salvador. Então, Paulo desenvolve todos os argumentos dele na carta aos Romanos, que é um tratado a respeito do plano redentivo de Deus em Cristo Jesus. Então, ele vai dizer aqui, olha, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Então, desde Adão até a lei, mas ele não para aqui. Então, o que ele já está falando para os judeus? Olha, judeus, nós recebemos a lei em Moisés, mas antes disso, o pecado que teve origem lá em Adão estava operando a lei. E aí ele vai dizer, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ele está dizendo, para nós, os judeus, nós só enxergamos o pecado a partir do momento que Deus chegou para Moisés e deu os 10 mandamentos. Então, quando eles enxergaram a lei, então avultou o pecado. Então, ele está falando isso agora para os judeus, mostrando para eles da necessidade de um Salvador. Entretanto, no versículo 14, reinou desde a morte, ou melhor, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Então, ele está dizendo, olha, judeus, e também para os gentios, desde Adão até Moisés, o pecado operou, e onde o pecado opera, o salário do pecado é a morte. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, ou seja, por que a semelhança da transgressão de Adão? Porque todos os descendentes de Adão, eles
eles estão na condição de pecadores exatamente por serem descendentes, porque potencialmente eles estão em Adão, ok? O ideal seria que, por exemplo, o descendente de Adão não tivesse nenhuma ligação genética com o pecado, ok? Mas, infelizmente, não foi isso. A partir do momento que Adão pecou, toda a vez que ele gerava um descendente, ele gerava um descendente semelhante a ele mesmo. Em qual condição? Em condição pecaminosa. Então, Abel e Caim, que foram gerados como descendentes de Adão, mesmo eles não tendo pecado à semelhança de Adão na desobediência lá no Éden, eles, por serem potencialmente, ou melhor, eles, por serem descendentes de Adão, estão potencialmente na mesma condição pecaminosa de Adão. É isso que Paulo está revelando, né? Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, mas estão na condição, ligados geneticamente ao nosso primeiro ancestral, Adão, né? O qual prefigurava aquele que havia de vir, e agora ele vai apontar para Cristo, essa ideia que ele vai introduzindo, mostrando que existe um primeiro Adão, e nesse primeiro Adão nós estamos na condição de pecadores, por isso essa condição dá direito a Deus de nos condenar, porém em Cristo, segundo Adão, nós em Cristo, nós estamos na condição de nova natureza, de natureza divina, e sobre aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação mais há. É o que ele vai falar em Romanos capítulo 8. Então, aqui, na verdade, o tema central é o pecado original em Adão. Então, quando a gente descobre isso, vejam, nós estamos extraindo do texto exatamente o que o texto está querendo dizer. Se eu não tenho esse pensamento, tá? Por isso que essa disciplina é importante. Se eu não tenho esse pensamento, a minha tendência é tentar colocar no texto aquilo que eu acho. E isso é exegese, como vocês já aprenderam. Então, nós temos que ser exegetas. Muito bem, caminhando. Agora, essa segunda perícope, né? O que eu estou chamando aí de P2 aqui, tá? P2 é a nossa segunda perícope, que nós estamos estudando aqui. Então, veja lá, vamos encontrar a ideia central aí nessa segunda perícope, né? No nosso P2 aí. Qual seria a ideia central? Que é Romanos 5, de 15 a 21, né? Ok? Então, lembrando novamente aqui, a perícope é o quê? É o campo de pesquisa, tá? Vamos supor, eu estou aqui na minha casa, mas ao redor da minha casa existem várias outras casas. E eu quero encontrar algo próximo de mim, algo que eu preciso, algo que estava comigo. Eu vou procurar na minha casa e não na casa do vizinho. Então, essa é uma ilustração para vocês entenderem. Então, vamos pôr o meu quarto para eu encontrar algo que eu preciso. O meu quarto é a minha perícope, tá? Eu posso até ter algumas informações na sala, na cozinha, no banheiro, mas eu vou encontrar mesmo tudo aquilo que eu preciso no meu quarto. Então, aqui é a ideia, nós estamos estudando Romanos capítulo 5. Agora, eu quero estudar aquilo que está, o meu campo de pesquisa, é aquilo que está nesta perícope que inicia no capítulo 15 e vai até o versículo 21. Então, aí vejam só, fazendo uma leitura, pesquisando, lendo, meditando, olhando para outras versões, isso é importante, comentários, tudo isso está me ajudando, tudo bem?
a buscar o que é a ideia central. Olha só, e a ideia central nós vamos encontrar no versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, a ideia central do texto é a justificação pela graça em Cristo. Então, com esse tema, ou melhor, com essa ideia central, Paulo responde tanto às necessidades da salvação dos gentios, como às necessidades da salvação dos judeus. Então, vejam o quanto o campo de pesquisa, o ambiente de pesquisa é importante. O quanto a nossa mente ela fica favorável para extrair do texto exatamente aquilo que o texto quis dizer. Então, aqui eu vou encontrar essas verdades. Então, voltando, por exemplo, de 12 a 14, Paulo está deixando claro para gentios e judeus que todos nós somos descendentes de Adão. Tanto os gentios como os judeus são descendentes de Adão. Por isso, todos nós estamos na mesma raiz pecaminosa. Estamos potencialmente debaixo do pecado de Adão. E aqui nessa segunda perícope, de 15 a 21, ele vai dizer o seguinte, que da mesma forma que todos nós, gentios e judeus, estamos na raiz pecaminosa de Adão, em Cristo nós somos justificados pela graça. Então, olha só, em duas perícopes, nós vemos uma amplitude tremenda daquilo que Paulo quis transmitir para a igreja de Roma. Ok? Então, isso nos ajuda muito. Então, é isso que eu quero que vocês entendam nesta aula, neste propósito, nesse curso. Essa ideia, então, de entender tudo isso que nós estamos ministrando em termos de exegese, em termos de delimitação de uma perícope. E vamos finalizar a aula, então, pessoal, com critérios internos, que são aqueles critérios que estão no texto. Esses critérios, eles estão presentes, inclusive, no texto original, nos manuscritos, tá? Porque, como vocês sabem, os textos originais, tanto do Antigo como do Novo Testamento, eles não existem mais. O que nós temos são cópias e cópias de cópias e cópias. E o que são cópias de cópias de cópias de cópias? São os manuscritos, ok? Então, quando você encontra, vamos supor que você está fazendo um trabalho de arqueologia e encontrou um rolo, né? Um pergaminho com o livro de Isaías, com o livro de Ezequiel, por exemplo. Tá? Você vai encontrar um texto batido, tá? De início a fim. E dentro daquele texto, então, nós temos critérios internos. E aqui já dá para perceber que os critérios internos não é para nós, é para especialistas. Tá? Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que nós vamos ficar com os critérios externos. O que são critérios externos? São aqueles que não estão presentes nos textos originais, que são as marcas que os editores fazem. Então, cada Bíblia tem uma marca, um título, um subtítulo, ok? Às vezes varia até na delimitação das perícopes, tá? Porque os editores, eles estão procurando fazer o trabalho deles. Porém, os critérios internos é para especialistas, para exegetas, que realmente vão lá, debruçam sobre o texto original e encontram, aqui está começando uma perícope. Está terminando aqui. Aqui está começando outra perícope. É lógico que isso seria o ideal, mas nenhum de nós vai fazer isso, tá bom? Ok? Mas apenas para vocês terem uma ideia. Então, elementos que indicam um novo início de perícope. Tempo e espaço. Então, lá em Marcos 1, Marcos 16, 1 e 2, a gente pode notar isso, né? Vou abrir aqui
na minha Bíblia, para vocês terem uma ideia, Marcos 16. Deixa eu pegar aqui um campo menor. Deixa eu tirar isso aqui. Marcos 16. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir aí também e marcar. Olha só. Então, tempo e espaço, né? Vamos ver a questão de tempo e espaço. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Então, por que isso é um início de perícope? Imagine agora que você está lendo um manuscrito, tá, que não está dividido em capítulos nem versículos, não tem divisão. Tá? O texto original e os manuscritos, eles não têm divisão. Então, é como se fosse um e-mail enorme, né, com todo o texto. Né? Quando um perito, um exegeta vai ler aquilo, ele vai encontrar, então, esses elementos, tempo e espaço. Então, quando ele encontra, por exemplo, passado sábado, então, é um elemento de tempo. Tá? E quando ele fala aqui, olha, primeiro dia da semana, foram ao túmulo, então eles mudaram a ideia. Então, introduziu-se uma nova história, introduziu-se uma nova perícope. Então, aqui nós temos essa ideia de início de uma nova perícope, quando está se referindo, então, a quê? Quando está se referindo a tempo e espaço. Mas, repito, isso não é tarefa de vocês. Logicamente, nenhum de nós vai ficar pegando um texto em grego ou em hebraico, um texto original, e tentando descobrir ali as perícopes. Primeiro que nós não vamos conseguir fazer, tá? Porque não é a nossa área, a não ser que você tenha isso no coração. Se você é um jovem aí de 16 a 20, a 30 anos e quer se aprofundar nessa disciplina, eu acho legal, que nós não temos grandes teólogos nessa área. Tá? Mas, volto a dizer, na verdade, esse caminho os teólogos do passado já trilharam e o que nós temos é mais ou menos algo pronto. Né? Então, não há necessidade mais de voltar para isso. Novos personagens. Então, quando você vê num texto novos personagens entrando, é indicação de que está se iniciando uma nova perícope. Lá em Lucas 1:26, tem uma ideia disso aí, ó, Lucas 1:26, ó. Lucas 1, versículo 26. Vamos dar uma olhadinha, então. O que nós temos aí, ó? Aqui, ó. No sexto mês, então, é ideia de tempo também, foi o anjo Gabriel enviado. Então, o que está acontecendo? Está entrando na conversa, no relato, na redação ali, um novo personagem. Ou novos personagens. Quando acontece isso, então, tá? Novos personagens sendo introduzidos, é a indicação de que está começando uma nova perícope. Mudança de argumento. Então, geralmente, os termos finalmente, por isso, se, portanto, todavia, considerai, por essa razão, etc., também é início de perícope. Vamos dar uma olhadinha em Filipenses 4, 8 a 9, para vocês verem isso, que é interessante. Filipenses, olha aqui, Filipenses capítulo 4, de 8 a 9. Aqui, ó, inclusive eu grifei tudo aqui. Finalmente, irmãos, tá? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, o que significa dizer? Que Paulo está agora trazendo uma conclusão daquilo que ele falou anteriormente, e ele vai fechar isso
com uma perícope. Então, essa ideia do finalmente é exatamente essa ideia de início, né? Indica início de uma nova perícope. Tá? Então, a mudança de argumento com esses termos, geralmente nessas palavras que o autor vai escrever. Tá? Finalmente, irmãos. Então, imagine, novamente, aqui nós temos, na verdade, o que vocês estão vendo na tela, é a Bíblia subdividida em títulos e subtítulos. Mas, repito, imagine isso no texto original. Esse é o trabalho do exegeta. Ele vai para o texto original e ele vai encontrar esses elementos para fazer as subdivisões das perícopes. Aí os tradutores, quando vão fazer as traduções, eles já pegam os textos delimitados em perícopes e fazem as traduções e as versões, que são as Bíblias que nós temos hoje. Ok? Então, essa ideia, títulos internos que nós encontramos, por exemplo, em Isaías, Apocalipse. Veja o caso de Apocalipse. Vamos dar uma olhadinha em Isaías 21, de 1 a 3 primeiro, né? Para a gente pegar o Antigo Testamento também, né? Isaías 21, olha só que interessante lá. Isaías 21. Isso é trabalho de exegeta. Sentença contra o deserto do mar. O que significa isso? Isso é um texto que está no original hebraico, tá? Sentença contra o deserto do mar. Então, essa sentença é um título interno, faz parte do texto original. Então, o que significa dizer? Significa dizer que está iniciando ali uma nova perícope. Nós encontramos isso também em Salmos. Os Salmos sempre iniciam. Deixa eu pegar aqui alguma coisa de Salmos. Vamos pegar um Salmo aqui, por exemplo. Depois, quando você começa a estudar, você começa a perceber isso. Aqui no Salmo 8, por exemplo. Ao mestre do canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Davi. Isso aqui é um título interno. Por quê? Porque faz parte do texto original. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o texto em hebraico para vocês verem que interessante, né? Bíblia Stuttgartense. Aqui. Olha aí o Salmo 8 em hebraico, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Esse primeiro versículo aqui, ó, na verdade, esse primeiro versículo aqui, eu vou grifar aqui para vocês, ó. Tá? Vou colocar uma corzinha. Tá, coloquei aí um vermelhinho, tá? Esse primeiro versículo é esse primeiro versículo aqui, ó. Tá? Ok? Essa última palavra aqui, porque lembra o hebraico, você lê da direita para a esquerda. Essa última palavrinha aqui, né? Essa última palavra aqui, que eu vou pintar de outra cor aqui, ó. Vamos pintar de... Tá lá, deu uma destacadinha. Lê Davi. Lê Davi significa o seguinte, que o autor desse salmo é Davi, tá? Então, está aqui, Salmo de Davi. Então, isso é um título interno, porque faz parte do texto em hebraico. Tá? Agora, se você procurar a glória divina e a dignidade do Filho do Homem, não tem no texto em hebraico. Você não vai encontrar aqui esse título antes do versículo, antes do Salmo 8. Você não vai encontrar. Tá? E aí, quando ele começa aqui, ó Senhor, Senhor nosso, né? Aí já é o versículo 2. O que é versículo 1, por exemplo, na nossa Bíblia? Deixa eu grifar aqui. Não está grifado. O que é versículo 1? Ó Senhor, Senhor nosso, é o versículo 2 aqui, ó. Na verdade, aqui é o tetragrama sagrado, ó. Yahvé,
ele começa com a palavra Yahvé, que aqui está, ó Senhor, né? Esse Senhor aqui, ó, olha só, é exatamente aquela palavra, Yahvé. E aqui foi transliterado por Yehová, ok? Que significa Yahvé, aquele que existe, o nome próprio, o nome único de Deus. Então, isso é para vocês terem uma ideia do quê? De títulos internos, né? Apocalipse 2 e 3, né? Apenas para a gente dar uma olhadinha lá. Vamos ver Apocalipse. Então, tudo isso, pessoal, são informações que ajudam na hora de preparar uma mensagem, um estudo, né, um texto. No capítulo 2 aqui de Apocalipse, vejam só, você vai ter a carta à igreja em Éfeso. Eu vou abrir agora o texto em grego, tá? Vamos ver aqui o texto em grego, está aqui. Abri o texto em grego. Então, vejam, capítulo 2 está aqui, de Apocalipse. Capítulo 2 está aqui. Esse é o primeiro versículo. Ou melhor, aqui, ó, seria o primeiro versículo, vai até aqui, isso aqui, tá? Muito bem. Veja, aqui começa com a palavra ângelo, que é exatamente ao anjo da igreja de Éfeso, tá? Aqui, Éfeso, tá aqui, essa é a palavra Éfeso, tá vendo? Então, esse título, ao anjo da igreja em Éfeso, é um título interno. Por que é um título interno? Porque está presente no texto original. Essa é a ideia, tá? Então, inicia-se o quê? Uma perícope. Se você olhar agora, voltando aqui, ó, carta à igreja em Éfeso, você não vai encontrar no texto original, ok? Agora, se você olhar no versículo 8, ó, aqui você tem o quê? Você tem ao anjo da igreja de Esmirna. Aqui você tem Ângelo e você tem aqui Esmirna. Então, Esmirne, na verdade, né? Então, aqui é o anjo da igreja de Esmirna. É um subtítulo interno, tá? Ok? Então, você não vai encontrar carta à igreja em Esmirna. Isso aqui é um título externo, né? Externo. O interno é porque faz parte do texto, ok? Então, títulos internos. Novos destinatários, né? Então, por exemplo, Atos, ó Teófilo, Gálatas 3, ó Gálatas insensatos. Quando começa assim, geralmente é indicação de uma nova perícope, tá bom? E nós finalizamos, então, aqui esta aula e espero que dessa forma tenha sido interessante para vocês, mais didático, com mais aprendizagem para todos vocês.